Caras e caros, eu comento, né, há muito tempo com alguns amigos sobre as diversas biografias que existem, né, muitas delas publicadas recentemente, sobre o Marx, biografias do Marx. Alguns colegas eles já aconselharam, né, a fazer algum tipo de comentário, resenha sobre elas. Mas a última sugestão que eu achei mais interessante, assim, que foi dada de fazer um vídeo comentando, né, sobre as biografias principais e as mais recentes, né, pelo menos as que eu acho que são mais interessantes. É o que eu vou fazer aqui, assim, eu vou fazer uma rápida apresentação de algumas das biografias mais recentes, né, que eu achei também as mais interessantes, biografias do Marx, biografias publicadas no Brasil. Tem muita biografia recente, né? Mas algumas delas são, na verdade, meras compilações, né, de obras anteriores, que não tem nada de muito novo. E tivemos, né, nos últimos anos, uma publicação muito volumosa de livros que estão estudando o pensamento do Marx, né, ou de modo mais amplo, ou algum tema específico, né, e que acabam fazendo um resumo da vida dele. O que eu vou comentar mesmo são biografias recentes, e aquelas que me pareceram mais interessantes, né, que valem a pena ser lida, né. E para isso eu selecionei basicamente 5 biografias, né, recentes. A mais antiga delas, na verdade, é de 1999, né? E por isso eu vou deixar de fora, né, biografias consagradas, já clássicas, né, como do Franz Mehring e do David McClellan, que apesar de importantes, né, elas estão um pouco defasadas, né, com a divulgação de novos documentos, né. Talvez para frente assim, eu faça um comentário sobre elas, até mesmo um comentário sobre as biografias do Engels, né, e outras biografias clássicas do Marx e do Engels. Mas aqui eu vou me concentrar principalmente em 4 biografias, né, que eu considero as mais importantes, e uma quinta, que foi escrita pelo historiador alemão Michael Heinrich, acho que a pronúncia é assim, né, mas vamos falar aqui em bom português, Heinrich, que é uma biografia que, na verdade, ela ainda não está totalmente publicada. Né? Ela foi publicada pela Boitempo, mas só uma parte dela. Ela é uma biografia bem ampla. Então eu vou comentar só no final, mas sem me adentrar muito, porque ela é mais um anteparo para tratar das outras biografias. Eu acho que antes de começar, né, é importante refletir um pouco sobre o porquê de tanta biografia do Marx publicadas no Brasil nos últimos anos. Né? Por que essa fortuna, né, editorial, para usar uma expressão do Hobsbawm, em torno do Marx. Né? Eu vou selecionar apenas 5, né, mas foram publicadas várias outras. Evidentemente, eu não vou fazer aqui uma análise, enfim, sistemática sobre isso, nem teria condições, né, mas eu acho que algumas explicações básicas eu acho que a gente pode tentar traçar sobre essa fortuna, né, editorial. Eu acho que, em primeiro lugar, né, temos o fato que já foi constatado por diversos estudiosos, né, pelos jornalistas, etc., né, que sempre depois de alguma grande crise econômica, o interesse da obra do Marx aumenta. Né? Eu lembro, por exemplo, de muitos artigos na imprensa, mesmo na imprensa mais especializada no setor financeiro, econômico, né, noticiando que depois da crise de 2008 houve um novo interesse, né, um interesse renovado na obra do Marx. Eu acho que isso é um aspecto meio básico que eu acho que é meio óbvio. Né? Então, sempre, né, se volta ao Marx depois de uma crise econômica. E, claro, né, aqui no Brasil também tivemos, depois da crise imobiliária, diversas obras, né, traduzidas e publicadas no Brasil sobre crises financeiras, sobre a história das crises financeiras. Né. Eu acho que um segundo aspecto que é importante, né, e por isso que eu me concentrei nas biografias mais recentes, é que o projeto de publicação das obras completas do Marx e do Engels, ele avançou nas últimas décadas. Assim. É o projeto conhecido como MEGA, né? Que é um projeto de publicação de todas as obras do Marx e do Engels, né? Todo o material produzido por eles, inclusive artigos jornalísticos, cartas, etc., né? Rascunhos. Esse projeto, né, ele começou a ser desenvolvido nos anos 20 lá na União Soviética, né, sob a direção do David Ryazanov, que depois acabou sendo fuzilado, né, os expurgos lá stalinistas. Né. Esse projeto foi interrompido por vários motivos, né, além desse fuzilamento do principal diretor. Né, depois ele foi passado para outro diretor mais alinhado com o Stalin. E ele foi interrompido, depois interrompido também por causa da guerra, né, Segunda Guerra Mundial. E
ele é retomado na década de 60 com a colaboração da Alemanha Oriental. Mas ele não vai muito à frente. Depois do fim da União Soviética, né, o projeto ele acaba passando para o Instituto Marx e Engels de Amsterdã e colaboração também com Berlim, né? E envolve aí a colaboração de diversos pesquisadores em várias partes do mundo, né? Ele pretende publicar 114 volumes da obra do Marx, sendo que 65, né, ou seja, pouco mais da metade, é que foram publicados até agora, né? Eles têm pretensão, inclusive, de publicar uma parte em termos digitais, né? Tem muita coisa disponível já no site deles para acessar diretamente em alemão, né? Então, assim, esse projeto é muito importante, né? Porque as biografias recentes fazem uso desse material que antes estava indisponível, né? E principalmente, né, com a publicação da grande quantidade de cartas do Marx, do Engels, as pessoas que escreveram para ele, né, as cartas cruzadas aí, e que são 35 volumes, né, do Projeto Mega, muitos detalhes novos, né, aspectos novos da vida do Marx foram descobertos recentemente. Assim. Então isso torna, né, as biografias recentes mais importantes e até aquelas clássicas elas começam a ficar superadas, defasadas. Eu diria que há um terceiro aspecto no Brasil para essa onda de biografias do Marx, né, é que a gente tem hoje um cuidado editorial maior com as biografias, né? Eu não diria que o mercado editorial brasileiro está exatamente modernizado, né? Que tem bastante limitação ainda e, na verdade, tem atravessado uma crise, né? Mas eu acho que a gente conseguiu superar, né, aquela situação muito comum de que publicar biografias que são, na verdade, pequenos perfis superficiais. Isso também não significa que as edições, né, biográficas recentes sejam impecáveis, né? Na verdade, assim como ocorreu com algumas biografias clássicas, a gente tem problemas de tradução nas biografias mais recentes. Mas pelo menos agora nós temos biografias de fôlego, né? Biografias mais profundas, né? Com pesquisadores que se dedicaram bastante, né? Para traçar aí a trajetória pessoal de alguns dos biografados, né? Que é o caso do Marx, mas a gente também encontra em outras biografias publicadas hoje no Brasil. Né? E eu diria, assim, para um quarto aspecto aí para concluir, né? Não vou me aventurar aqui a fazer uma análise social sobre isso, né? Mas eu acho que existe um interesse muito grande hoje no Brasil por biografias, que eu acho que é um pouco um retrato da nossa era de individualização, né? Essa adoração, né, de celebridades, culto a personalidades, né? Isso a gente tem visto uma publicação muito grande, tradução, né, e publicação muito grande de biografias de grandes personalidades históricas, mas também de celebridades, de milionários, bilionários, etc. Né? E eu acho que isso é interessante aqui, porque se essa análise minha estiver correta, né, as biografias do Marx elas servem um pouco como contrapeso, né, como contraposição a esse culto da personalidade, né, porque mesmo o biógrafo mais crítico do Marx, né, ele acaba reconhecendo de alguma maneira o aspecto básico da obra do Marx, que é enquadrar historicamente os indivíduos, né, assim, ver os indivíduos no contexto da época deles. Né. Então, assim, todas as biografias que eu li do Marx, né, tem a preocupação de enquadrar, né, o pensamento social, né, a trajetória individual do Marx no contexto de sua época. O problema é que eu acho que algumas das biografias levam isso, né, a um tom radical demais e considera, por exemplo, que a interpretação do Marx já não tem nada a dizer sobre a nossa época, né, assim, que a obra do Marx foi totalmente superada. Enfim, acho que seriam esses aí os pontos principais que eu gostaria de comentar inicialmente e vamos aqui às biografias. Né? Então, a primeira biografia é do jornalista Francis Wynne, que foi publicada aqui no Brasil pela editora Record, e das que eu selecionei é a biografia mais antiga de todas. Né? É uma biografia relativamente curta, né? Porque o autor não está muito preocupado em desenvolver as condições históricas do século XIX, e ele reclama muito, né, do preciosismo e do detalhamento do Marx nos seus próprios textos. Né? Mas ele, por outro lado, ele ressalta, né, que tem muita ironia presente na obra do Marx que até hoje escapa aos leitores. Né? Eles levam, às vezes, a obra do Marx muito ao pé da letra quando ele está utilizando ali metáforas, né, considerações irônicas, né? E isso atrapalha um pouco para os leitores de hoje interpretar
a obra do Marx. Essa biografia eu diria que ela não tem nada de muito original, né? Mas pelo menos ela já corrige algumas informações equivocadas, né, que parecem em trabalhos clássicos, né? Por exemplo, a ideia de que o Marx ia dedicar o Capital ao Darwin, né? O Wien ele faz uma livre interpretação de algumas situações pessoais, né? E por isso, inclusive, que o Heinrich ele chamou o Francis Wien de uma biografia criativa, né? Porque ele fica inventando ali algumas passagens mais obscuras da vida do Marx. Por que então que eu selecionei essa biografia aqui, né? Eu acho que ela é importante por um aspecto muito particular, né? Ela trata da relação do Marx com as crises econômicas. O Francis Wien ele identifica, né, que o Marx muito cedo estabeleceu uma relação direta entre crise econômica e revolução. E as crises econômicas elas serviriam exatamente como um momento, né, para a irrupção política, para a transformação social. Portanto, as crises elas funcionam como um fermento para a revolução, né? E ele vai mostrar que o Marx está constantemente, né, ansiosamente esperando sinais de uma nova crise econômica, exatamente por causa do entusiasmo dele com a possibilidade de uma revolução. Embora o Francis Wien ele defenda o Marx contra o Popper, né? Ele argumenta que muitas das reflexões do Marx sobre as crises econômicas acabaram se confirmando, né, e são ainda bem atuais. Ele ironiza o Marx por estar constantemente buscando a crise econômica terminal, uma expressão dele, né, Francis Wien. Esse é um argumento que o autor defende assim, mais enfaticamente no outro livro, esse aí que aparece para vocês, né? É uma biografia do Capital. É uma coleção da Zahar, né? Que eu acho bem interessante também, que são biografias de livros, síntese de obras clássicas e como elas foram desenvolvidas, né? O contexto da época, o autor, né? E nessa pequena obra aí do Francis Wien, ele acompanha, né, quase que página por página, essa preocupação do Marx em identificar o terremoto, né, o dilúvio, a queda do capitalismo. Francis Wien ele até vai comentar que no segundo livro do Capital, Marx acaba trazendo uma visão um pouco mais matizada, né, do capitalismo, né? Segundo o Francis Wien, o capitalismo passa a crescer a passos firmes, sem crises recorrentes, né, e que poderia, em tese, se reproduzir indefinidamente. São todos os termos dele, né? Mas que no primeiro livro do Capital, né, o Marx não tem essa preocupação. O que está claro ali é uma busca pela morte do capitalismo, né? Ou seja, o primeiro livro ele soa, né, para usar a expressão aí do Francis Wien, como o dobre fúnebre do capitalismo. Eu acho essa interpretação do Wien bem interessante, né? Porque ele é um autor não marxista, né? E ele, na verdade, tem uma interpretação bastante problemática da obra do Marx, né? E o que, na verdade, ele está fazendo aí, nessa rejeição de uma preocupação, de uma teoria da crise, uma teoria do desenvolvimento histórico, né? E do limite histórico do capitalismo, é exatamente o que muitos marxistas fazem. Assim. Muitos marxistas vão fazer exatamente a mesma coisa que esse biógrafo que está ali rejeitando, né, boa parte da obra do Marx faz, né? Ou seja, eles rejeitam a tese de que o capitalismo tem necessariamente um limite de desenvolvimento que é dado pelas suas próprias contradições internas, né? E que não é possível ao capital se reproduzir indefinidamente, né? Eu acho que esse é um aspecto que é muito óbvio na obra do Marx. Os próprios marxistas contestam isso, né? Nesse caso, né, um autor não marxista mostra exatamente as fragilidades do pensamento marxista, né? Ou seja, nós temos um autor não marxista tratando Marx como um catastrofista, como um autor apocalíptico, e defendendo uma reprodução ad eterno do capitalismo. É exatamente o que muito marxista faz hoje em dia, né? A segunda biografia é do Jonathan Sperber, o historiador norte-americano, e o título da obra dele, né, já resume o objetivo principal, que é mostrar que o Marx é um pensador, um personagem do século XIX, né? Um personagem preso em sua época, uma figura típica da era vitoriana, e que a sua obra ela tem todos os traços desse período, né? Portanto, a obra do Marx nem sequer dá conta do capitalismo de hoje, né? Segundo Sperber, o capitalismo que o Marx estudou nem é o mesmo, né, da versão contemporânea do capitalismo. Isso é uma frase dele, né? Eu acho que essa é uma das biografias, né, mais detalhadas em termos históricos, né? Eu enfatizo isso, né? É uma biografia muito detalhada
das questões políticas europeias e dos próprios movimentos políticos em que o Marx se envolveu. Assim. Acho que a biografia, de longe, a mais detalhada do ponto de vista ali das lutas, né, da participação do Marx nas associações de trabalhadores, da Internacional Comunista, o conflito com os outros socialistas, com anarquistas, etc. Né? Então há um cuidado muito grande em mostrar que as polêmicas políticas que o Marx estava inserido, né, eram muito típicas daquela época, né, e principalmente o contexto da luta política dos exilados alemães. Então, eu acho que esse é um aspecto rico da obra do Sperber e que acho que o ponto alto é a interpretação que ele faz de como Marx se aproximou do proletariado, né? Tomou o proletariado como figura revolucionária diante da insuficiência que ele constatou na transformação social da própria Alemanha, né? Que ainda nem sequer tinha se unificado. Ou seja, né, como Marx adota uma posição política apostando no proletariado diante da fraqueza que ele encontra na luta democrático-burguesa. Ele substitui exatamente a burguesia, no caso das condições alemãs, pelo proletariado como essa classe revolucionária. E, embora o Marx esteja o tempo todo querendo trilhar um caminho revolucionário novo, né, eu concordo aí com o Sperber de que Marx está em boa parte de sua vida, né, politicamente preso ao modelo revolucionário jacobino. Para usar a expressão dele, que eu acho que é bem interessante, né? Marx está politicamente preso entre 1789 e 1793. Ou seja, né, há uma tensão ali, né, entre uma revolução democrático-burguesa e o jacobinismo radical. Né? Claro, né, o crítica do programa de Gotha, eu acho que é uma mudança substancial em relação a isso. Né? Mas isso é um ponto, né, um aspecto final da vida do Marx. Né? E o próprio marxismo, eu diria que em geral está aquém dessa crítica que foi feita pelo Marx. Né? Assim, eles nunca sequer passaram por essa crítica realizada pelo Marx no Crítica do Programa de Gotha. Né? Eu acho interessante também como é que o Sperber coloca que o internacionalismo do Marx, né, que vai crescendo ao longo da própria trajetória política dele, contrasta constantemente com as preocupações cada vez mais nacionais das organizações dos trabalhadores na época. Né? Então eu diria que a obra do Sperber é muito rica nesse aspecto de enquadramento histórico do pensamento político do Marx. Né? Depois o livro vai descer a ladeira completamente quando ele começa a fazer uma interpretação filosófica e econômica do Marx. Né? E que ele insiste em interpretar o Marx como um autor que está o tempo inteiro, né, desenvolvendo argumentos positivistas, só que por meio de um linguajar hegeliano, né, antipositivista. Então ele diz que o tempo inteiro o Marx é um autor positivista com uma capa, né, com uma embalagem hegeliana. Ele até diferencia o Marx do Engels, dizendo que o Engels é definitivamente positivista, né, o que eu também acho uma afirmação tanto exagerada, né? Mas no fim ele acaba tratando Marx como um autor positivista nessa moldura hegeliana. Assim. E a situação se torna pior ainda quando ele vai resumir a obra econômica do Marx. Né? Ainda bem que o Sperber só faz isso num capítulo, né? Porque é uma interpretação muito problemática. Né? Ele simplifica a teoria do Marx e acaba tratando Marx como um economista ricardiano. Né? Aliás, diga-se de passagem que o próprio Hobsbawm já fez essa afirmação, né, de que o Marx era o último dos ricardianos. Né? E segundo o Sperber, né, as interpretações do Marx estão todas presas ao capitalismo do século XIX. Né? Principalmente a ideia dele de uma morte final do capitalismo. Né? Segundo o Sperber, o Marx tinha sonhos apocalípticos com um futuro revolucionário. E ele vai rejeitar exatamente essa ideia, que eu acho que é uma questão fundamental, acho que é mais atual do que nunca, né? A tese do Marx de que o capitalismo tem uma tendência à autodestruição. Assim. E aqui a gente vê as limitações, né, que eu acho que também elas aparecem em boa parte do marxismo, né, assim, porque é uma interpretação tipicamente econômica do Marx, assim, não é uma leitura do Marx crítico da economia política. Né, não tem nenhuma discussão aqui sobre trabalho abstrato, forma de determinação social, ou seja, conceitos fundamentais que fazem a gente escapar exatamente de qualquer interpretação de um Marx positivista. Assim. Mas eu diria assim, que essa interpretação do Sperber ela é muito comum ainda hoje. Né? Eu vi muito isso na academia, né? Eu lembro de um professor que disse que o século XIX foi um século positivista, portanto o Marx também era positivista. Assim. Essa é uma afirmação totalmente esdrúxula. Né? Por fim, assim, o livro ele tem
alguns problemas graves de tradução, né? E dá um incômodo muito grande ler o livro, porque todos os jornais alemães estão aqui na edição brasileira com título em inglês. Ou seja, na tradução, ao invés deles passarem, né, para o português ou manter o original em alemão, eles mantiveram na versão inglesa, da tradução inglesa, né? Eu acho que é um livro que, apesar de todos esses problemas, né, principalmente na parte final, ele vale a pena ler exatamente por causa dessa interpretação das lutas políticas, né, do contexto das lutas políticas, principalmente as lutas nacionais, que o Marx acabou envolvido, né? Então acho que é interessante por causa disso. Aí a gente passa para a terceira biografia, também de um historiador britânico, mas nesse caso é um especialista em marxismo, né, que já escreveu inclusive na coleção História do Marxismo do Hobsbawm, que é o Gareth Stedman Jones. Acho que a primeira observação a fazer aqui é que ele tem uma interpretação muito distinta do biógrafo anterior, né? Ele considera que isso que chamamos de marxismo, na verdade, foi construído depois da morte do Marx. O Engels tem uma participação nisso, né? Mas é principalmente a geração imediatamente posterior ao Marx que constrói isso que nós entendemos como marxismo. E que tem um apelo histórico, né, muito evolucionista e com abordagens cada vez mais positivistas, né? Uma interpretação naturalista do processo histórico. Ele termina o livro exatamente ressaltando, né, que o Marx do século XIX tem pouco a ver com o Marx do século XX, exatamente por causa dessa geração que construiu o marxismo, né? Ou seja, nós temos aí camadas problemáticas de interpretação que se sobrepõem à própria obra do Marx, né? Eu acho que essa diferença de leitura, né, é muito significativa em relação ao biógrafo anterior, inclusive também uma leitura muito distinta do Capital, né? Embora ele não desenvolva muito, ele, por exemplo, aborda, né, ressalta o conceito de forma social, que não tem no Sperber. O do Stedman Jones é muito interessante, né? Também tem uma contextualização histórica muito rica. Eu diria que ela é mais ampla, né? Menos preocupada com os detalhes da luta política do Sperber, mas ela é muito mais ampla, muito mais abrangente, né? E enfatiza exatamente os aspectos políticos e filosóficos que moldaram, né, o pensamento do Marx, principalmente sobre o proletariado e a luta de classe como um movimento da história, né? E eu acho que ele faz isso de forma muito rica, né? A partir do debate, dos questionamentos que são feitos pelos próprios contemporâneos do Marx sobre a pretensa universalidade do proletariado e comentando assim as mudanças que estão ocorrendo nos próprios processos revolucionários, né? E ele comenta que a história, né, imediatamente posterior à Revolução de 1848 mostra que o problema do não reconhecimento político, né, e o problema da exclusão é muito mais prioritário sobre o problema da exploração, que é o tema fundamental do marxismo, né? Ele interpreta, inclusive, né, que o interesse do velho Marx pelos camponeses russos é uma expressão dessa crise, né, do ponto de vista da luta de classes que vai aparecendo no final do século XIX, na metade, né, para o final do século XIX. E o Stedman Jones ele fica muito impressionado como os marxistas russos ignoraram completamente essa preocupação do Marx com a Comuna Russa, né, e construíram um marxismo bem diferente daquele do Marx. Então, assim, essa biografia é escrita por um historiador bastante erudito, né? Mas assim como acontece com os autores anteriores, né, principalmente, como eu já falei com Francis Wynne, aqui a gente tem um especialista em marxismo, diferente do Wynne, né, criticando a compreensão apocalíptica do Marx, que, segundo ele, foi o que encantou a primeira geração de marxistas, né? Eu acho bastante complicada essa ideia de que o marxismo dominante na Segunda Internacional abraçou, né, uma tese de colapso do capitalismo, né? O pensamento dominante, né, na Segunda Internacional foi exatamente uma história, né, linear de transição do capitalismo para o socialismo, né? Então, eu acho, inclusive, né, que uma teoria sistemática do colapso só vai aparecer na obra da Rosa Luxemburgo e do Henrik Grossman, né? Isso não é dominante naquele período, né? É um autor, né, ainda que especialista em Marx, não é um autor marxista, né,
mas fazendo aquilo que é muito comum no marxismo, né? Rejeitando a ideia do Marx de que o capitalismo tem um limite histórico interno. A quarta biografia que eu estou trazendo aqui não é exatamente uma biografia do Marx, mas é uma biografia da família do Marx, né? Ou seja, uma saga da família do Marx. A autora é uma jornalista, né, que trabalhou em agências de notícias internacionais, né? E eu acho que ela construiu uma biografia muito detalhada, né, sobre a vida familiar do Marx, da Jenny e das filhas, assim. Talvez eu acho que é a biografia que utiliza de modo mais cuidadoso, né, de forma mais cuidadosa, a correspondência do Marx com os companheiros dele, principalmente a correspondência da família do Marx, né, da Jenny e das filhas. E a obra, eu acho que ela é particularmente detalhada porque ela basicamente só trata da vida familiar do Marx. Assim. Ela se esquiva de fazer uma análise das obras, né? Até porque ela não é uma especialista, né? Ela abdica de fazer uma interpretação, uma leitura da obra do Marx. Na verdade, ela só faz um pequeno resumo, que eu diria que é até razoável, né? Sobre o Capital. Mas de resto, as outras obras ela trata em uma, duas linhas no máximo. O mais rico nessa biografia é que ela não coloca o foco exatamente no Marx. Ela apresenta a importância da Jenny, né, da Jenny Marx, da esposa do Marx. Ela trata ela não apenas como uma esposa, mas como uma companheira intelectual, né, até por causa da própria formação dos dois. Né. Tanto Marx quanto a Jenny foram muito influenciados pelo pai dela, né, o sogro do Marx, que cultivou, né, nas filhas, principalmente na Jenny, né, uma cultura ali de leituras, literatura e filosofia. Então ela mostra como Marx trata, né, a Jenny como uma companheira intelectual de respeito, né, como é que ele respeita as opiniões dela, inclusive sobre a sua própria obra. Né. Ele publica textos da própria Jenny e mostra como é que ela tem uma importância fundamental ali no desenvolvimento, né, do próprio Marx, né, além das próprias filhas. Né, ela ressalta muito isso também, porque elas não apenas secretariavam Marx, né, escreviam cartas, reescreviam seus textos, né, de modo que eles fossem legíveis, né? Acompanharam, né? Duas filhas do Marx acompanhou ele no Museu Britânico, né? Mas participaram também das lutas políticas, assim, da vida política da época, né? Publicaram textos importantes, as filhas do Marx, quando elas cresceram, né? Inclusive tiveram impacto político e social na Inglaterra, né? É um livro muito detalhado também da miséria dos Marx, né? Mas ao mesmo tempo mostra ali como é que era o núcleo familiar, né? Muito sólido, né? Pelo amor, pelo respeito entre eles, né? E demonstra como é que eles desperdiçavam, ao mesmo tempo, né, todo o dinheiro que eles ganhavam com festas e também recebendo, né, refugiados, pessoas que estavam em situações piores do que a deles. Né? Detalhamento muito rico, né, do ambiente familiar, do contexto ali das cidades em que eles moraram, né, dos bairros, das casas que eles viveram. É um livro que tem uma visão muito distinta das mulheres que rodearam Marx, né? Que em geral nas outras biografias são tratadas, né, como mero apêndice na obra do Marx, né? Ou até mesmo de modo um pouco lisonjeiro, né, eu diria, né? Porque tratam a Jenny como uma aristocrata preconceituosa em relação à classe operária. Né? Ela desfaz essa imagem no livro. Então acho que é um livro muito particular, né? Muito grandioso, né? São quase 1000 páginas, né? E é interessante que quando o Marx morre, né, nós temos aí mais 100 páginas ainda tratando das filhas dele. Né? Acho que esse livro é muito legal por causa disso. Né? Por fim, nós podemos falar aqui muito brevemente, né, porque foi publicada apenas uma parte de uma biografia grandiosa, né, a biografia do Marx escrita pelo Heinrich. Qual que é o interesse dessa biografia? Né? Ela é uma biografia gigantesca, né, como já dito. Ela é uma biografia que quase, diria que de cada 5 páginas, né, ela faz uma crítica ou corrige as biografias anteriores. Né? Então, ele se debruçou sobre, acho que todas as biografias importantes que já foram produzidas sobre o Marx, e ele vai corrigindo, né, muitos desses biógrafos pelas informações novas ou porque eles eram criativos demais, né, na interpretação. É uma biografia muito detalhada, por isso gigantesca. Né? Só esse primeiro volume publicado, nós temos aí mais de 400 páginas.
E é um detalhamento que é quase obsessivo, né? A gente tem, por exemplo, uma nota sobre um retrato da Jane, né? Uma nota longa falando da trajetória daquele retrato. Nós temos outros detalhes, né? Por exemplo, a discussão sobre o antissemitismo, né? Na Alemanha, né? Ele vai lá nas raízes disso para mostrar a mudança, né? De um antissemitismo cultural para um antissemitismo racial até chegar no nível biológico, né? Ou, por exemplo, a discussão sobre jovens hegelianos, né? Que a sessão sobre isso tem quase 30 páginas, sem falar nas referências posteriores que ele vai fazer isso, né? Então, é um nível de detalhamento tão grande que ela se torna uma obra mais para especialistas, né? Porque ele tem múltiplos objetivos, né? Falar da vida do Marx, da trajetória do Marx, enquadrando aí, claro, né, a família dele. O pensamento do Marx, ele é uma interpretação da obra do Marx, mais do que as outras biografias, né? Que estão preocupadas apenas na trajetória pessoal, basicamente. Uma biografia que faz uma contextualização histórica muito detalhada e, ao mesmo tempo, é uma discussão com as outras biografias, né? Como eu falei, o tempo inteiro ele corrigindo outras biografias, né? Então, assim, o problema desse nível de detalhamento é que se torna uma leitura apenas de especialistas, né? É sem dúvida, né, uma biografia muito rica, muito boa, também aproveitando muito das fontes novas, né, de material novo que está sendo disponibilizado. E a gente deixa aí para fazer maiores considerações sobre essa biografia em um momento posterior, quando tiver a publicação completa, né? Até porque uma questão importante que deve aparecer nessa biografia é o modo como o Heinrich interpreta a teoria da crise do Marx. Ele, né, apesar de ser um estudioso marxista, né, ele rejeita terminantemente a ideia de uma crise estrutural do capitalismo. Ou seja, nós temos mais um caso, né, nesse aí especificamente de um marxista, que está lendo o Marx do mesmo modo, né, como outros autores, inclusive autores muito críticos e não marxistas, né? Isso fica claro na obra dele, né, traduzida em diversos países, né? Crítica da Economia Política, em que há uma leitura bastante problemática da teoria da crise do Marx. Eu acho que isso é um aspecto importante que mostra exatamente os limites, né, de uma interpretação do Marx que são feitas hoje, exatamente no momento em que a teoria da crise se torna mais atual. E mais do que isso, né, mais do que uma mera teoria da crise, como é normalmente interpretada como crise cíclica, né, a leitura do Marx de que o capital necessariamente tem uma tendência autodestrutiva, como o próprio Sperber, em determinado momento, lê a obra do Marx, né, e, claro, rejeita. Então, acho que isso é importante para enquadrar o Marx não como autor simplesmente do século XIX, né, mas como autor ainda que tem muito a dizer sobre o capitalismo em seu desenvolvimento máximo, né, ou seja, no ponto em que ele começa a entrar em crise.